Oi, eu sou a Ana Júlia Marco. Eu vim aqui hoje contar um pouco, falar um pouco sobre a minha pesquisa e sobre o meu olhar sobre o Grupo Cultural Yui Ascani, um grupo de 50 anos de trabalho que trabalha, pesquisa e faz muitas ações com a comunidade em Lima, Peru. Eu sou filha de peruana e brasileiro, então eu também transito entre essas pontes, Brasil e Peru. E essa pesquisa e essa fala de hoje é fruto do meu doutorado, 5 anos de estudo. Eu tive a oportunidade de viajar até o Peru, estar com eles, estar com elas, estar com o grupo, fazer uma imersão nos modos de trabalho do grupo. Yui Ascani é uma palavra em quechua, que significa estou pensando, estou recordando. O grupo trabalha muito com essa ideia de reunião entre memória e saber. Yui Ascani, a palavra em quechua, reúne, então, lembrar e saber. A memória, as memórias que existem no mundo, as memórias aquelas que a gente vai falar um pouco, aquelas ameaçadas por muitos braços e mãos de poder, elas são sustentadas quando são conhecidas, né? Elas são ameaçadas realmente quando elas não são mais conhecidas ou não são mais lembradas, e vice-versa. O conhecimento é construído e sustentado quando a memória, quando os povos realmente lembram desses conhecimentos e desses saberes, e é disso que a gente vai falar hoje. Essa imagem que a gente está projetando é uma imagem do grupo, de uma das últimas intervenções que o coletivo fez nas ruas de Lima. A gente está vendo o diretor em primeiro plano, Miguel Rubio, e atores atrás, e a gente já vai falar um pouco disso, sobre o que foi essa intervenção. Mas eu escolho essa imagem para abrir um pouco a fala, porque o recorte que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente sobre essas intervenções em espaços públicos. O Yui Ascani trabalha em várias frentes, além dos seus espetáculos, do seu repertório. Eles têm práticas pedagógicas de peso, ações com a comunidade, oficinas com crianças, com mulheres, com afro-peruanos, com comunidades dos Andes. Tem laboratórios abertos à comunidade, a interessados em geral, onde colocam os seus materiais e as suas perguntas de processos de criação em jogo. Mas hoje a gente vai falar especificamente das suas participações nas marchas políticas, intervenções públicas, poéticas e políticas, né? Então eu começo com essa outra imagem, que é um quadro que se chama Proclamação da Independência do Peru, de Juan Lepiani, e é um quadro pintado por um limenho, encomendado inclusive, que retrata o momento de proclamação da independência do Peru, né? Esse quadro é um quadro utilizado em um dos espetáculos do Yui Ascani, no último espetáculo, que se chama Discurso de Promoção, onde o grupo vai fazer um recorrido, um olhar para o passado, e ver o que realmente o país, quais aspectos realmente o país e a América Latina está independente, ficou independente, será que ficou mesmo, né? Então ele começa com esse quadro, em que é um quadro que não retrata a realidade, né? A gente vê San Martín em primeiro plano, ali acenando para um povo, para um público que não tem cara, um público branco, que não tem individualidades, completamente amorfo, né? Um San Martín e outros personagens, todos homens brancos, da elite aristocrática ou eclesiástica do país, né? Ilustrando, vendendo uma ideia de independência heróica, branca e ocidental. Sendo que, na verdade, não foi bem assim. Existiram outros personagens, outras figuras que também lideraram a corrida pela independência, como, por exemplo, um casal de indígenas nos Andes chamados Tupac Amaru e Micaela Bastidas, e eles nem aparecem, não é mesmo, nesse quadro. Esse quadro é o quadro mais estudado nas escolas, que aparece em todos os livros didáticos do Peru, e ele é o que conta a história oficial da independência do país.
Então, Yui Ashkani, eu parto dessa imagem um pouco para a gente entender qual que é a preocupação e o trabalho do grupo frente a essas memórias que ficam grudadas na retina das pessoas que ali estão naquele país e na própria América Latina, memórias oficiais, né? O processo de colonização que acontece no Peru, que acontece no Brasil, é um processo não apenas econômico e estrutural, ele é um processo também epistemológico, né? Então, existe um pensador que a gente já vai falar sobre ele e outros pensadores sobre a ideia de colonização, colonialismo, em que o braço colonial é aquele que realmente branqueia as memórias, branqueia as culturas, escolhe aquelas que devem ser as oficiais e tenta de alguma forma esquecer todas aquelas que não são brancas, que não vêm da elite, que não vem da Espanha, no caso do Peru, que não vem de Portugal ou da metrópole, no caso do Brasil. É um processo que começa há mais de 500 anos, mas que continua e é prolongado e atualizado até hoje no nosso território latino-americano, né? No caso do Peru, especificamente, entre os anos 1980 e 2000, aconteceu o conflito armado interno, em que a população civil se encontrou entre um fogo cruzado entre as forças armadas do governo, um governo especialmente fujimorista, né, de Alberto Fujimori, contra os grupos armados que alguns dizem terroristas. Eu evito usar essa palavra, terrorismo, prefiro pensar em grupo armado porque tem a ver com uma violência entre essas duas forças e não apenas um terrorismo ali, porque também existia terrorismo militar de Estado, né? Os grupos armados Sendero Luminoso e Movimento Revolucionário Tupac Amaru. Esses 20 anos de violência sistematizada deixaram mais de 70 mil mortos e desaparecidos no Peru, e muitos deles até hoje não foram encontrados. Em sua maioria, estas pessoas que estão mortas ou desaparecidas são pessoas quechua-hablantes, que falam quechua, que moram nos Andes, em comunidades que não estão na capital, analfabetas, né? Então mostra como o braço colonial ele se atualiza e se radicaliza no conflito armado interno, né? Nessa chamada Guerra Suja. Existe um pesquisador brasileiro que se chama Luiz Paulo Pimentel, que, olhando um pouco para essas políticas de apagamento de corpos e de memórias, agora eu dei o exemplo do Peru, mas existem tantas outras, né, aqui, fala sobre políticas de cinzas, né, que são essas sistematizações de realmente levar todas essas memórias que não importam ao poder ao pó, né? Então, realmente, a morte, e aí já não é mais uma morte que só enterra, é uma morte que não tem vestígio, que o pó ele realmente desaparece do corpo, da memória e da cultura, né? O Yui Ashkani vai tentar trazer isso de volta nos seus espetáculos, no seu trabalho e principalmente nas suas ações de rua, né? Essa outra imagem que a gente já vai falar um pouco dela, que é uma lembrança, uma comemoração do aniversário de 100 anos de morte do poeta peruano José María Arguedas. Ele está sentado aqui no colo da própria morte, né? É uma ação que o Yui Ashkani levou para a rua para lembrar, inclusive um poeta que também se preocupava muito com essas outras memórias, outras vozes peruanas que não as da capital e as brancas, né, ocidentais europeias. O Yui Ashkani pensa, se tem uma política de cinzas, se tem uma política de escombros, de morte, eles investem, pensam e fazem uma poética da exumação, né? Nessa poética da exumação, frente a essas políticas de ossos, escombros, restos, é importante que se traga à superfície, que se jogue luz, que se escave, que se remexa na terra, e se encontre esses pedaços de memória, né? E que elas venham com tudo de novo para a retina da memória, a retina do mundo, né? E eles
o Yuyashkani é muito feliz quando faz isso na rua, porque eles ampliam realmente as suas poéticas, né, as suas ações, para o maior número de gente que assiste, que está passando pelos espaços públicos, não é? Então é um pouco disso que a gente vai falar hoje, eu vou dar alguns exemplos. Antes de dar os exemplos, eu só queria pontuar uma ideia que eu bebo, que eu dialogo ali com aquele Luiz Antônio Simas, um carioca sambista, historiador do Rio de Janeiro, estudioso do samba e do carnaval, que não conhece o Yuyashkani, mas que poderia conhecer. Ele diz que o samba, se a gente escutar o samba, a estrutura dele, principal, é uma estrutura binária, né? Então, tem um surdo de primeira e um surdo de segunda, né? Então, é uma batida bem binária de pergunta e resposta, né? Mas se a gente vê um corpo que samba, ou se a gente escutar um surdo de terceira, que é um tambor que realmente tá preenchendo ali os espaços entre os dois primeiros tambores, e o corpo que samba é um corpo que rodopia, que não fica fazendo assim, né? Como muita gente acha que dançar samba, não, como a gente sabe que não é assim, né? Então esse corpo que samba é um corpo que preenche os espaços vazios deixados pela batida hegemônica, como diz o Simas, né? Ele chama essas manifestações como samba, como carnaval, e a gente pode pensar em Yuyashkani como culturas de síncope, culturas sincopadas, que realmente aproveitam essas brechas, essas frestas deixadas pela cultura hegemônica para poder sambar, para poder criar, para poder produzir poesia, né? Para poder subverter, inclusive, aquilo que a hegemonia deixa, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos sobre essas práticas públicas, né? A primeira delas que a gente está vendo nessa imagem é o Carnaval Negro, quando o Yuyashkani coloca na rua uma manifestação afro-peruana colonial da época da colônia, chamada Som de los Diablos, dançada na época por escravizados. E a dança foi se transformando, foi inclusive subvertendo o próprio lugar dela, porque na época os escravizados dançavam de acordo com essa ideia, essa figura de diabo, né, essa figura do mal. E eles mesmos foram transformando, né, a ideia do mal para uma ideia de subversão, de jogo, de puxar o tapete daquilo que está dado nos espaços públicos. O Yuyashkani, há mais de 15 anos, promove um carnaval que junta várias companhias, vários grupos que dançam essa manifestação, tanto em Lima quanto no interior. E no bairro onde o Yuyashkani está, promove um festival que chama Carnaval Negro Fidel Melquiades, em homenagem, inclusive, a um dos integrantes do grupo negro que faleceu há uns anos, né? Então, com isso, as pessoas, o público que está ali passando, olha para uma memória que está pulsando, que está dançando na rua, que está saindo do escombro, que deixou de ser pó, para ser corpo, para ser grande e para estar estampado ali na memória, para retomar o seu lugar na memória. Tá? Esse é o primeiro exemplo. O outro exemplo que está nessa imagem é as saídas das mulheres, das atrizes do grupo, junto com outras artistas de outros coletivos, em todos os dias da mulher, né? No 8 de maio ou no Dia Internacional da Mulher, sempre, de alguma forma, também construindo imagem, não só saindo na rua e gritando, com cartaz, com palavra de ordem, mas construindo uma imagem, né? Então aqui a gente vê as mulheres com saias vermelhas de tondeiro, uma dança bastante popular da região da costa do Peru, que tem a cor da bandeira do Peru. E segundo a Ana Correia, que é uma das atrizes e bastante ativista, bastante também criativa nessas ações, a ideia de levar essas saias é para que as mulheres possam resgatar o balanço das cadeiras, o balanço das pernas. As pernas podem ficar à mostra, porque as mulheres no Peru e talvez em toda a América Latina fiquem bastante, assim, tenham bastante
medo de mostrar as pernas, de rebolar, né? Porque elas a qualquer momento podem ser atacadas e alvo de qualquer tipo de violência, seja ela verbal ou física, né? Depois temos aqui 2 outros exemplos. A primeira é que quando o governo brasileiro estava tendo um descaso grande com as queimadas na Amazônia, o Yuyashkani foi até a embaixada brasileira com tambores, com máscaras, com capacetes de animais, com remos indígenas amazônicos, para também fazer barulho e também chamar a atenção, né, para essas outras pessoas que também existem, que também importam e que também devem ser visíveis, né? Assim como as mulheres também, né? Então também é uma retomada da memória do corpo da mulher. Aqui é dessas outras pessoas da selva amazônica peruana ou brasileira. E a outra imagem é uma imagem muito clássica, na verdade, de muitas participações mesmo que o grupo faz nas marchas políticas contra a corrupção, contra o governo e as heranças do Fujimori. Então a gente vê o Fujimori aqui estampado, ironizado, com máscaras bastante grotescas. E atrás tá a filha dele, né, que é a Keiko, que também concorreu às eleições. E então é a participação deles, de novo, não só com palavras de ordem cartaz, mas produzindo coletivamente, comunitariamente, imagem, né? Imagem e memória, sempre. Para passar para um segundo capítulo sobre estas intervenções na rua, a gente vai lá para os anos 2000, onde tinha acabado de terminar o conflito armado, e o Yashkani faz algumas intervenções junto à entrega do informe público, das audiências públicas da Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru, que passou a limpo realmente tudo o que aconteceu, contabilizou todos os afetados, todos os desaparecidos. Esse informe, ele era entregue, ele era apresentado nas cidades mais afetadas do país, especialmente nos Andes. E junto com essas ações, junto com a comunidade, o Yashkani levou alguns espetáculos. Um deles é a Roça Cutillo, que é essa que a gente está vendo aqui, da Ana Correia, que é a história de uma mãe que, mesmo morta, não cansa de procurar o seu filho desaparecido, né? Então, além de ações de exumação, de relembrar as memórias, escavar na terra e achar esses vestígios de vida, lembrando ao mundo de que realmente elas existiram, né? O Yashkani também faz ações de encantamento, né? Também pensando um pouco nas ideias do Simas, de encantar, de falar com os mortos, de falar com o passado, né? De dançar os mortos. A Ana Correia, inclusive, no final do espetáculo, fazia uma chuva de água florida com pétalas de rosa para o público, né? Convidava o público a entrar nesse ritual de lembrar também dos seus mortos, né? E de alguma forma se curar. Ela fala que vai florescer a memória, né? Então essas ações de encantamento são essas ações de olhar para o passado, para os mortos e fazê-los também estarem presentes, né? A mesma coisa acontece aqui nessa outra imagem que a gente vê em Adiós Ayacucho, que é outro espetáculo que acompanhou a Comissão da Verdade e Reconciliação. É a história de Alfonso Canepa, um líder sindicalista que foi morto e mutilado. E a história é a viagem dele de Ayacucho, lá nos Andes, até Lima, para buscar e recuperar o seu cadáver. Então também é uma relação com esses mortos, com esses corpos que não estão, mas que precisam ser lembrados, né? E ele também era apresentado, a Roça Cutillo era apresentada nos mercados dessas cidades andinas. Antes a Ana fazia uma grande procissão também, passando, né, caminhando pelos povoados, e a Deus e Ayacucho também era feito nas praças, nos espaços públicos. Então a comunidade ia
e se relacionava diretamente, né, com essas ações. Inclusive, tem muitas histórias, como no final de Adeus Ayacucho, muita gente se aproximava do ator e começava a contar as suas histórias. Aconteceu alguma coisa parecida comigo, como se ele fosse um membro da comissão de Verdade e Reconciliação. Então, muito misturado, né? O que era realmente ficção, o que não era ficção, o que aconteceu, o que não, e a memória sempre em jogo, certo? Por último, pra gente terminar e pensar também em princípios, né, que regem também essas ações públicas, o Yashkani e também em que memória que o Yashkani está interessado, o grupo vai beber muito nas festas populares, muito, né? Eles têm uma grande imersão, uma pesquisa, conhecem muito, frequentam muito, e tem uma em especial, que é uma festa de uma cidadezinha que se chama Paucartambo, é uma cidade de Cusco, também nas alturas andinas, em que são 3 dias de festa, a gente está vendo aqui nessa imagem, onde outros tipos de teatralidade acontecem, teatralidades muito codificadas, com máscaras, com cores, com símbolos, figurinos, não ocidentalizadas, né? Realmente muito originárias daquela comunidade, né? Mas não deixam de ser teatralidades, né? Então, o Yashkani vai muito olhar para isso e vai trazer também para os seus espetáculos e para as suas ações. Além disso, a estrutura do funcionamento da festa, ela rege as ações do Yashkani nas ruas, né? Então, a primeira delas, que é a mistura, né? A mistura de quem faz e de quem vê no mesmo lugar. Tá todo mundo muito junto. Não tem uma separação. Daqui pra cá é ação, daqui pra lá você vê. Como a gente vê aqui nessa imagem, o público tá muito misturado, né? Além disso, tem um estado de jogo permanente, né? Então, os mascarados, as presenças, as figuras estão sempre jogando, não saem, estão sempre ali junto, né, com o público e fazendo as suas performances. E em estado de jogo, em estado de uma categoria andina de jogo que se chama Puklay, que tem a ver com subverter aquilo que está dado. Não é somente jogar, mas é o jogo como algo que chacoalha ali as coisas e os elementos institucionalizados, o corpo que tem que ser de um jeito, o padrão que tem que ser de outro, e os espaços urbanos também que tem que ser de alguma forma, né? Muito regrados. Então, a Puklay, o jogo, vem para puxar esse tapete do normativo, do hegemônico, né? Então, a gente tem o estado de jogo permanente, a gente tem a mistura de quem faz e de quem vê, a gente tem um ato coletivo de convívio, né? E a quebra do cotidiano daqueles corpos que por ali passam. Então, isso a gente, em todos aqueles exemplos que eu dei, aparece, né? Mas é bom pontuar que isso não vem do nada, isso vem também de uma pesquisa, de um olhar para a festividade andina, tá? Para terminar, eu queria falar de duas ações um pouco mais contemporâneas, talvez as últimas que eles fizeram, ou as penúltimas. Essa aqui que a gente está vendo se chama Marea Roja, que começa lá em novembro de 2020, junto às marchas políticas que o Peru inteiro, a juventude inteira, foi para a rua protestar contra o golpe do então presidente, Martín Vizcarra, né? Então, e foram 3 dias de muita manifestação que realmente conseguiram tirar o golpista do poder, né? E o Yashkani, ele se somou a isso, né? A Ana Correia e as atrizes, a Teresa Ralli, Rebeca Ralli e Débora Correia, que são as 4 atrizes, né, do grupo, mas essa ação foi dirigida pela Ana, fizeram uma ação também com as saias de tondeiro,
de mulheres que caminham e tocam tambor e vão falando nomes de mulheres assassinadas ou desaparecidas durante a pandemia, né? Essa ação, ela acontece até hoje e com vários contextos, mas essa ideia dessas mulheres caminhantes não vem do nada, ela vem de um fato histórico, quando o rei da Espanha exigiu que 90 mulheres familiares da Micaela Bastidas, na época da luta contra a independência, fossem caminhando até o México, né, descalças, em linha reta. E, obviamente, todas morreram, né? E Maria Roja evoca um pouco esse movimento, evoca essa memória dessas mulheres andinas, mas hoje em dia, atualizando e ressignificando. Então, de novo, é uma ação que exuma, que remexe, né, nessa memória quase esquecida, e é uma ação que encanta, que terreiriza, que fala com as mortas, que dança as mortas. Também tem a presença das flores, né? Também tem a presença de uma dança de chacoalhar saias, de vibrar ali as antepassadas, né? daquelas mulheres. E a última ação que eu vou comentar aqui é uma ação também no mesmo momento, né? Só que quem fez foram os homens do grupo, que a ideia era que velhos senhores da elite limeña iam com as suas bandeiras peruanas para comemorar os 200 anos de independência e não encontravam um lugar para festejar, né? E isso com a ideia de que 200 anos de independência para festejar o quê? Não temos o que festejar, nada a celebrar, né? O que temos é comemorar, segundo o Miguel Rubio, que é o diretor, né? Memorar lembrar junto, comemorar, né? Essas duas ações acontecem, então, nessas marchas políticas no meio do auge da pandemia, né? Então, aquele caldo peruano que foi pra rua falava que preferia morrer de coronavírus do que de ditadura, né? Foi muito importante, e os atores e atrizes do grupo têm mais de 60 anos, são corpos em risco, né? Mesmo assim, resolveram todos saírem para as ruas, né? Porque viam ali uma importância em somar a luta, em somar a colocar essas memórias de novo em evidência. E eu termino com essa imagem também de Cartas de Chimbote, que é um espetáculo sobre o Arguedas, mas aqui é uma ação na rua, né? Onde o poeta, que sendo interpretado pelo Augusto Casafranca, está vestindo um colar festivo dos carnavais das alturas, já morto, como Arguedas, como se ele já tivesse morto, e uma farinha, né, uma areia ali que passa no rosto e também vira pó. Então, essa junção entre festa e morte pulsa muito no trabalho do grupo, né? Uma ideia de que a festa, de comemorar, de vibrar, de pulsar os antepassados, de dançar, de conviver, de coletivizar essas memórias, mesmo que mortas, mesmo que ameaçadas de mortas, ou mesmo que talvez enterradas, é uma questão que move o grupo, né? E eu termino com essa frase do Simas, que é: ninguém faz festa porque a vida é boa. A razão é exatamente a oposta, né? Então, fazer festa a gente não faz porque tá tudo bem, sim para lembrar, porque a gente precisa desses espaços realmente para comemorar, para pensar no que podemos fazer de melhor para o mundo, que memórias outras a gente pode trazer para as estruturas festivas e para elas serem realmente lembradas. É isso, obrigada, até a próxima.